E sim, vamos falar sobre as sereias, porque será verdade que as sereias existiram ou existem? É verdade que Cantinflas estava obcecado com sereias e mantinha contato com elas em sua casa em Acapulco? O que se sabe é que desde a mitologia grega se fala dessas criaturas. Mesmo no século XXI, as pessoas permanecem obcecadas por elas. Ou seja, foram feitos documentários, filmes, séries, de tudo sobre as sereias e muitas pessoas acreditam que elas realmente existem. Fiquei com uma dúvida, porque sou cética e não acredito muito, mas fiquei curiosa. Será que elas realmente existem ou existiram? Neste vídeo, vamos descobrir se você acredita ou não em sereias. Suzana, fique aqui porque a fofoca está boa, se eu te conto, tenho uma novidade. Debaixo do mar, debaixo do mar. Ariel, dedico este vídeo a você, querida. Estaria muito orgulhosa de mim. Mas sim, antes de começar este vídeo, antes de mais nada, não se esqueçam de me seguir nas minhas redes sociais. Raramente peço isso, mas tenho outros perfis além deste. Tô ativa por lá, subo vídeos por lá, me comunico com vocês por lá. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal e ativar o sininho. Deem like no vídeo. Sou a pior youtuber, e daí? Saia do vídeo. Brincadeira. Tchau. Então sim, antes de começar com este vídeo, olá, sereias do bem ao mal. Vamos ver este caso. Sua origem. O primeiro registro que temos das sereias foi em um poema escrito por Homero. Acho que se chama A Odisseia, onde ele conta a história de um herói grego que resistiu ao canto das sereias. Certo? Quer dizer, minhas pequenas eram como que sob o mar, e Odisseu estava assim... Cala a boca. Beba, Odiseu, não ouvia, não vê, cega, surda, muda, teimosa, como Shakira, meu pequeno, disse. E bem, sim, isso contava naquele poema. Então, esse é o primeiro registro que se tem das sereias, certo? Mas pode ser que antes disso já falassem delas. O fato é que minhas pequenas não puderam cantar sob o mar, porque naquela época as sereias eram vistas assim. Minhas pequenas eram metade humanas, metade galinha. Elas foram mortas com isso. Elas foram mortas, minhas pequenas, precisavam de um reposicionamento de marca. Você não podia abandoná-las, não é? Não, minha querida, isso é uma perda de tempo. Sim, no início elas eram metade aves, metade humanas. Te digo, não está ruim, zero ódio a elas. Mas elas não parecem melhores hoje? Conhecemos 10, não é? Naquela época, segundo elas, cantavam para os homens e os encantavam, mas não por sua beleza, certo? Obviamente, não por sua beleza, mas porque prometiam sabedoria. Te digo, olha como os tempos mudaram antes. Para os homens você cantava como se... Eu te darei sabedoria. E os homens, olha, te perseguiam. Não beba. Hoje em dia você tem que cantar para os homens, eu te darei sabedoria para que os homens vão, ou se não, não vão. E isso as sereias sabem. Não tenho provas, mas também não tenho dúvidas. Desde aquela época, elas são vistas como criaturas malignas, não é? Que encantavam os homens com seu canto para que os perseguissem. E depois? Na Idade Média tudo mudou porque minhas meninas, em primeiro lugar, passaram de ser metade humanas, metade galinhas, para serem metade humanas. Mudaram um pouquinho sua marca pessoal e já começaram a ser vistos assim. Naqueles anos, começaram a retratá-las como mulheres sedutoras, bem, criaturas sedutoras que seduziam os homens com seu canto, com sua beleza. Te digo, já começou na Idade Média, os homens sendo modo pique, modo velho e beba, sabe? Minhas meninas não cantavam mais sabedoria, agora prometiam um pouco de tética, você já sabe. O primeiro registro que se tem da Idade Média, onde as descreviam como metade humanas, metade peixe, foi em um escrito entre o século VII e IX. Ainda não se sabe quem escreveu isso. Mas elas foram retratadas assim. Alguns as retratavam como metade humanas e metade peixe, enquanto outros continuavam a retratá-las como metade ave. Eventualmente, todos continuaram a retratá-la como metade peixe. Talvez fosse o mais normal. Porque naquela época havia muitos marinheiros, e sim, e também havia histórias de marinheiros que, segundo eles, haviam. Quem sabe se meus filhos eram um pouco esquizofrênicos, não sei ao certo. Viram a cauda de uma baleia e meu pequeno? Era uma sereia, querida, e ela cantou para mim. Eu a ouvi. Não queria se mostrar. E há muitas teorias. Quer dizer, eu vi vídeos documentários. Como se chama isso? Também li muitas coisas lá no Google Artigos. E, bem, há muitas teorias de por que elas evoluíram de ave para peixe. Bom, não evoluíram.
Mas por que nossa definição de sereias mudou? Então, a teoria que me pareceu como que a mais realista é que naqueles anos Tritão era o único meio humano, meio peixe. Então eles misturaram a ideia que tinham de Tritão com as Nereidas, as ninfas marinhas, filhas de Nereu. Então eles misturaram os dois e depois surgiram as sereias. Surgiu debaixo do mar, debaixo do mar. Esta vai ser a música tema do vídeo. E sim, nossa percepção de nossas meninas começou a mudar, começaram a vê-la como um símbolo de luxúria, de tentação, beba. E também sempre que as pintavam, as retratavam com um espelho, com um pente retratando sua vaidade. Minhas meninas, naqueles tempos, mudaram drasticamente sua marca pessoal, fizeram um tremendo rebranding. Ou seja, de aves que encantavam os homens com sua sabedoria, agora livres os encantavam. De que com seu corpo, de que curvilínea, com sua cinturinha, minha cinturinha parece que a todos agita. E bem, como já disse nas histórias dos marinheiros, de que eles viam sereias, então as pessoas se inspiravam nisso para escrever poemas, para escrever de tudo, onde as sereias eram as protagonistas. Então, minha pequena, as sereias continuam presentes até hoje. Beba por tantas histórias que havia delas, de que pessoas de verdade diziam que as viam. E a verdadeira pergunta é, serão reais ou não? Vi um documentário do Animal Planet de 2012, onde eles, bem, cientistas, garantiriam que pode ser que sim existam as sereias. Lá eles disseram que encontraram uma vez um padrão estranho no mar. Sabe? Como? No ano de 2006, por aí, encontraram um padrão estranho no mar? E então começaram a... Bem, eles tinham colocado como não sei, mas sabe? Como para ouvir o barulho das baleias. Como os golfinhos se comunicavam, as baleias nananá. E então começaram a ouvir um barulho nunca antes ouvido, sabe? Começaram a ouvir um barulho estranho. Eles começaram a pensar que era uma nova espécie de baleias ou golfinhos, pois o barulho estranho até se comunicava com os golfinhos. E eles diziam, de onde vem isso? E depois, por volta da mesma época na África do Sul, encontraram um tubarão branco que tinha dentro restos de um animal nunca antes visto. Então eles disseram, vamos descobrir uma nova espécie. Esse animal tinha dentes como os de um humano, cauda parecida com a de um peixe-boi, mas a coisa é que essa cauda tinha ossos, então não podia ser nem de um peixe-boi nem de uma baleia. Tinha quadris como os de um humano. Este é Sete, ou seja, tinha muitas coisas parecidas com um humano e outras com um peixe. E também começaram a notar outros aspectos. É como se parecesse que ela havia evoluído. Sabe que em algum momento ela foi um ser terrestre e depois se transformou em um peixe? Então eles indiretamente davam a entender que com certeza foram um tipo de humanos, que aconteceu o mesmo que com os cetáceos, sabe? Como as baleias. Tudo isso que há cerca de 150 milhões de anos parecia algo assim. E bem, pelo que eu vi, eles se escondiam em águas doces para se protegerem de seus predadores. Então, eles foram passando cada vez mais tempo na água. Sabe, isso levou milhões de anos. O corpo deles foi evoluindo para se adaptar mais à água. Eles foram perdendo pelos, a boca deles foi se alongando. Nananã. E então chegou um momento em que pareciam um crocodilo. Mas depois passaram de água doce para água salgada e acabaram se transformando em baleias. Para isso acontecer, passaram-se milhões de anos, mas aparentemente foi assim. Minha pequena, as baleias um dia estiveram na terra e foram embora. Elas disseram, olha, cansada de pagar impostos, vou para o mar. De acordo com isso, o mesmo ocorreu com a sereia. Sabia? Alguns humanos de tanto tempo que passavam no mar acabaram, bem, desenvolvendo... Bem, essas coisas, não sabe? Como uma cauda de peixe e tudo mais. Também há outra teoria bastante forte, e é que as sereias realmente existiram em algum momento, mas depois se extinguiram, como muitos outros tipos de peixes. E bem, talvez pudesse ser real, sabe? Porque estavam dizendo... Se fala tanto sobre sereias, desde a mitologia grega até os dias de hoje, talvez seja porque em algum momento elas existiram, sabe? Porque antes os marinheiros realmente davam muitos testemunhos de que eles viam as sereias? Na Idade Média abundavam lendas urbanas. Até hoje, por exemplo, persiste a mesma lenda urbana de que Cantinflas estava obcecado por sereias. Ele contou a um homem em uma festa da elite que então lhe disse: ao se mudar para esta casa em Acapulco, você só poderá contatar as sereias seguindo estas instruções. Que era como se ele colocasse uma estátua dele olhando para o mar, decorasse sua casa no estilo marítimo, entre outras coisas.
E bem, segundo Cantinflas, ele chegou a ter contato com as sereias, até tinha gaiolas subterrâneas, sabe? Boas piscinas subterrâneas com gaiolas onde ele trancava as sereias. E até fazia festas com essas garotas, te digo. Essa história se tornou super viral no TikTok. Até eu falei sobre isso no meu último vídeo. Mas o neto de Cantinflas saiu para desmentir isso. Beba e eu, a verdade, caí no rumor de Cantinflas e as sereias, como caí nas mentiras do meu ex. Sim, eu admito, bebi e caí. Mas o que realmente me fez rir foram os testemunhos que você colocou, que parecem tirados da Rosa de Guadalupe. Caí. Não confio mais em homens, especialmente em você que me faz rir. Muitos comentários estranhos. Mas como puderam acreditar nele? Parece que sempre inventa histórias. Eu, bêbada, nem o notava ou conhecia. Mas sim, é o meu erro. Por que confiei em um homem? Eu era literalmente essa imagem de Shakira. As histórias de Cantinflas com as sereias, o neto de Cantinflas olhando para mim. E as sereias continuam sendo super icônicas nesses anos, porque filmes foram feitos sobre elas. A pequena sereia Ariel, uma das princesas mais icônicas da história. Temos a H2, os Sereias do Mar, Sereias de Mako. Não lembro o seu nome, mas eu era Cleo. Eu queria ser essa mulher, estava obcecada com a série. Eu me lembro que com minhas amiguinhas sempre éramos orientadas a não tocar a água. Porque se a água me tocar, eu me transformo em sereia e tenho que ir para Mako. Ah, não beba! Então me lembro que eu não podia tocar a água, na verdade. Eu era suja e não queria tomar banho, mãe. Você não entenderia porque não posso, sou uma... Sereias. Vocês acreditam que elas existiram ou não? Escrevam nos comentários o que pensam sobre as sereias. Eu não acredito que as sereias ainda existam, apesar de que possam ter existido em algum momento no passado. Sim, Suzana, lamento, eu não acredito nisso. Não pode ser que sim. Acreditei um pouco naquilo do Cantinflas, culpada contando para todos que conheço. 10, certo? Momento. Meu momento humilde do mês de março, meu momento humilde do mês de abril foi isso, acreditar no tema do Cantinflas 10, manda um beijinho pra Anastásio. Se você chegou até aqui, comenta um emoji de onda pra eu saber que esse é o ponto do vídeo. Quer dizer, amo vocês, perris, obrigada por assistir este vídeo. Sigam-me nas redes sociais, link na descrição, amo vocês. Sob o mar, sob o mar.